Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Me chamo Davi e fui desenvolvido por inteligência artificial. Hoje eu inauguro por aqui uma série de vídeos informativos com algum grau de profundidade sobre as diversas estruturas societárias e de investimentos no Brasil, com foco nas startups. Na legislação brasileira, há a previsão de diversos tipos societários. Vale acrescentar que alguns deles, na prática, não são utilizados por startups. Por esta razão, focaremos nos 3 tipos societários mais adequados para atender aos anseios das startups e que, por essa razão, são os adotados com maior frequência. São eles: sociedade limitada, sociedade por ações e sociedade em conta de participação. É importante frisar que os 2 primeiros tipos societários, as limitadas e as SA, são ideais para a estrutura de constituição da startup. No caso da sociedade em conta de participação, sua utilização é configurada por meio da formalização de investimento. Bom, vamos aprofundar este tema. Vamos às características das limitadas. Elas estão regulamentadas nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil e, subsidiariamente, pelos artigos 997 a 1038 também do Código Civil. São passíveis de serem regidas, de forma supletiva, pela Lei das Sociedades por Ações. No entanto, há a necessidade de previsão expressa no contrato social da limitada. A principal característica desse tipo societário está na limitação da responsabilidade de seus sócios. Enquanto em outros tipos societários, os sócios são responsáveis pelas dívidas da sociedade que extrapolem o patrimônio social, é importante frisar que, nas sociedades limitadas, a responsabilidade dos sócios está limitada à integralização do capital social. Em outras palavras, o sócio da sociedade limitada é responsável por aportar na sociedade em dinheiro ou bens, o correspondente ao valor das cotas que subscreveu, não sendo possível a integralização de cotas por meio da prestação de serviços. Inclusive, enquanto não houver a integralização do capital social subscrito da sociedade, todos os sócios responsabilizam-se solidariamente perante terceiros por referida integralização, inclusive em relação às cotas subscritas por outros sócios. Vale destacar que, após a integralização do capital social, os sócios não serão responsabilizados pelas dívidas sociais, ainda que extrapolem o patrimônio da sociedade limitada, exceto em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, no caso das limitadas, o seu ato constitutivo é denominado contrato social e, especificamente no caso das sociedades limitadas empresárias, é necessário registrar tal ato na junta comercial do estado em que está localizada a sede social da limitada em questão. Alguns requisitos do contrato social remetem à obrigação da descrição da qualificação de todos os sócios, também denominados cotistas, a denominação da sociedade, seu objeto social, sua sede e seu prazo de vigência, que pode ser determinado ou indeterminado, o valor do capital social e a forma como foi integralizado, que pode ser em bens ou dinheiro, a participação societária de cada sócio. O capital social das sociedades limitadas é dividido em cotas, a forma de administração da sociedade e os poderes e atribuições de seus administradores. Os administradores devem ser pessoas naturais que podem ser sócios ou não, com a faculdade de serem indicados expressamente no contrato social ou também por meio de ata de reunião ou assembleia de cotistas. Além dos itens obrigatórios, é recomendado incluir outros assuntos no contrato social, como, por exemplo, as regras para a cessão e transferência de cotas, a sucessão em caso de falecimento dos sócios, a exclusão de sócios, a distribuição de dividendos e o pagamento de prolabore, dentre outros, pois são assuntos sensíveis e que, de acordo com a nossa prática, não raramente geram atritos entre os cotistas. Inclusive, caso os sócios desejem a regência supletiva pelas normas das sociedades por ações, conforme mencionamos há pouco, é fundamental acrescentar, de forma expressa, essa informação no contrato social. É extremamente recomendado a celebração de um acordo de cotistas que assemelha-se ao acordo de acionistas previsto na legislação que regulamenta as sociedades por ações, para tratar de assuntos como o exercício do direito de voto, o poder de controle e outros assuntos, os quais os cotistas entendam ser conveniente, desde que não confronte a legislação em vigor. As deliberações sociais das sociedades limitadas são tomadas por meio de assembleias ou reuniões de sócios. Há no Código Civil um rol de temas que dependam obrigatoriamente da deliberação dos cotistas, porém não há qualquer impedimento para que os sócios estabeleçam no contrato social outros assuntos, que entendam necessários à submissão da aprovação dos sócios reunidos em assembleia ou reunião de sócios, para que sejam aprovados. Ainda, o Código Civil estabelece os quórums mínimos de deliberação. Entretanto, não há vedação legal para que os cotistas prevejam no contrato social quórums mais qualificados, sendo que não é permitido estabelecer quórums de deliberação inferiores aos previstos em lei. É fundamental esclarecer que no caso das microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais está enquadrada grande parte das startups em fase inicial, há um quórum mínimo diferenciado, estabelecido na Lei Complementar 123.
Tratando de voto, é importante esclarecer que não há previsão legal para a criação de cotas preferenciais que em troca de certas vantagens econômicas. Agora vamos elencar alguns motivos para a escolha das limitadas como tipo societário para sua startup. De fato, a limitada é a principal escolha de tipo societário quando da constituição de uma sociedade. Isso porque, dentre os tipos societários existentes no país, é o que possui, para empreendimentos de pequeno e médio porte, a melhor relação de custo-benefício entre a proteção do patrimônio de seus sócios e o custo e burocracia a ela inerentes. Por um lado, as sociedades limitadas trazem como vantagem em relação a outros tipos societários a limitação da responsabilidade de seus sócios à integralização do capital social. Por outro, trazem em relação às sociedades por ações, que também possuem boa proteção ao patrimônio de seus acionistas, o benefício de uma estrutura menos custosa e com burocracia reduzida. A escolha pela limitada em detrimento da sociedade por ações possibilita às startups optarem por um regime tributário que é, em muitas hipóteses, mais vantajoso. O principal risco à escolha da sociedade limitada, como tipo societário ideal à sua startup, é a desconsideração da personalidade jurídica. Caso este cenário se configure, a principal consequência é a perda da limitação da responsabilidade dos sócios, que passam a ter que responder com seu patrimônio pessoal por dívidas da sociedade. A sociedade empresária devidamente constituída possui personalidade jurídica, a qual é própria e independente da personalidade civil ou jurídica de seus sócios. Portanto, como as personalidades das sociedades limitadas e de seus sócios não se confundem, também não se confundem os seus patrimônios, sendo que nas sociedades limitadas os cotistas respondem exclusivamente pela integralização do capital social, não tendo que dispor de seu patrimônio pessoal para assumir dívidas sociais que ultrapassem o patrimônio da sociedade limitada. Há, porém, uma exceção a essa regra, que é exatamente a desconsideração da personalidade jurídica. Quando há uma determinação judicial de desconsideração da personalidade jurídica, o que ocorre é uma autorização do juiz para que as dívidas da sociedade questionadas, eventualmente, sejam cobradas não apenas com relação ao patrimônio da sociedade, mas também com relação ao patrimônio de seus sócios, por vezes com relação ao patrimônio de seus administradores. Essa é uma medida de exceção e temporária, passível de ser aplicada com extrema cautela e critério pelo Poder Judiciário, pois, embora seja muito importante para garantir os direitos dos credores e coibir abusos por parte de pessoas que buscam utilizar de pessoas jurídicas como uma blindagem para cometer fraudes, ela ocasiona a descaracterização do princípio fundamental da sociedade limitada e pode, se aplicada de maneira equivocada, trazer grandes prejuízos. Discorremos com alguma profundidade sobre as sociedades limitadas e suas principais características. Nos próximos vídeos falaremos sobre a sociedade por ações e a sociedade em conta de participação. Caso julgue que este tema foi útil à tomada de decisão do melhor tipo societário para sua startup, considere dar um like neste vídeo e se inscrever no canal para que tenha acesso a conteúdos estratégicos para a sua startup e também para os seus investimentos em startups. Nos vemos nos próximos vídeos.